E aí galera, tudo certinho? Eu sou o Ricardo, sou discípulo de Jesus Cristo. Gravando esse vídeo aqui para trazer mais um tema para você aí. O tema dessa vez tem como título, tem como tema o vídeo, né? O vídeo tem como tema Desviados do Evangelho. Quem são eles? Desviados do Evangelho. Quem são eles? Então, vou estar aqui falar algumas coisinhas sobre isso. Quais são os desviados, o que são, o que fazem e por que são o que são, tá certo? Então, rapidinho aqui, não vou me aprofundar muito, é só uma luz para que você possa despertar, para que você possa entender alguma coisa aí, tá certo? Para a sua vida espiritual. Então, vamos lá. Desviados do Evangelho. Quem são eles? Primeira coisa que nós temos que entender é que o sistema religioso diz que desviados do Evangelho são pessoas que não estão dentro de um modelo, não estão dentro de um padrão religioso. Qual é esse padrão? Muitas vezes é ritualístico, sacerdotal, templário, debaixo de uma legislação religiosa, debaixo de um legalismo, de uma catequese, enfim. Essas pessoas que não fazem parte desse sistema, desse modelo, desse estereótipo, desse aprisco, segundo eles, são desviados, porque não estão lá praticando os ritos, não estão lá praticando os dogmas, as liturgias, não estão frequentando lugares sagrados, templos, enfim. Não estão debaixo de uma liderança sacerdotal, de uma cobertura espiritual. Então, essas pessoas para o sistema são os desviados. Por quê? Porque não estão dentro desse modelo, não estão dentro da religião. O que é uma religião? Religião, só para que você possa entender melhor, religião é um conjunto de crenças, de práticas que tem como objetivo ligar o homem até Deus. Tá certo? É um conjunto de crenças, de práticas que tem como objetivo ligar o homem até Deus. Ou seja, através de rituais, de dogmas, de uma legislação, de sacerdotes, de lugares, de templos. Tudo isso é que liga o homem a Deus. É o religare, né? A religião, tudo isso. Então, se o homem não estiver dentro desse modelo, para o sistema religioso, ele é um desviado, ele não é um convertido ainda. Uma pessoa que diz que é de Deus e que é de Jesus, no caso, e não faz parte desse modelo templário, sacerdotal, legalista, dogmático, templário, não faz parte desse modelo, ela ainda precisa ser evangelizada, catequizada, enfim. Ela não é uma convertida ainda. Então, para o sistema religioso, os desviados são isso. São as pessoas que não estão nesse modelo religioso, templário, nesse quarteto, porque a religião ela se resume em um quarteto, praticamente. É o templocentrismo, o ritualismo, o sacerdotalismo e o legalismo, que seria uma legislação religiosa, um dogmatismo, uma catequese, enfim. Praticamente a religião se resume nesse quarteto aí que eu acabei de falar, tá bom? Então, para o sistema religioso, uma pessoa desviada é que não está dentro desse modelo, desse aprisco religioso, ritualístico, templário, sacerdotal, enfim, legalista, né? Se a pessoa não estiver dentro desse modelo, ela é uma desviada segundo o sistema religioso, ok? Agora, o que são os desviados? Quem são os desviados para o evangelho? Para Jesus, segundo Jesus, quem são os desviados? Segundo o Evangelho, quem são os desviados? Tá bom? Vamos lá agora rapidinho. São duas classes de pessoas. O Evangelho diz que são duas classes de pessoas que são os desviados do Evangelho, tá certo? São duas classes de pessoas. A primeira classe de pessoas são aquelas que voltam para todas aquelas práticas que Jesus aboliu na cruz. Que práticas são essas? Já dei uma dica no comecinho. Práticas ritualísticas, sacerdotal ou sacerdotalista, práticas templárias, sacrifícios. Tudo, quem volta para essas práticas, Jesus chama de desviados. Então, a primeira classe de desviados são essas pessoas que voltam, portanto, para a religião, para o religar, ou seja, para esse conjunto de práticas que liga o homem a Deus. O sacerdote, o templo, os ritos,
uma legislação religiosa, um dogmatismo, um legalismo. Então quem volta para todas essas práticas que Jesus aboliu na cruz, porque Jesus veio para isso, segundo o apóstolo Paulo, Jesus veio debaixo da lei, ou seja, debaixo da religião, debaixo do dogmatismos, debaixo dos ritualismos, dos sacerdotalismos, do templo. Ele veio debaixo dessa mecânica religiosa para quê? Para resgatar o homem disso tudo, para livrar o homem desse peso, livrar o homem dessa obrigação religiosa, livrar o homem dessa carga. Ele veio, como ele próprio disse, ele veio para trocar o fardo com o homem, e o fardo dele é leve. Ele veio para dar descanso ao homem. Então o objetivo de Jesus Cristo foi abolir com a religião, com a prática, com ritualismo, sacrifícios, sacerdotalismos, templocentrismo, uma legislação religiosa. Tudo isso Jesus Cristo acabou na cruz. Ele acabou na cruz, tá bom? E é muito fácil você perceber isso, é muito fácil você comprovar isso você lendo a carta aos Hebreus. Só basta você ler a carta aos Hebreus, porque o que é a carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus é justamente essa mensagem. Antes de Jesus Cristo era templocentrismo, era ritualismo, era sacerdotes levíticos, eram sacrifícios, era essa mecânica religiosa. Quando Jesus veio, ele acabou, ele aboliu tudo isso. O homem agora vive pelo amor, o homem agora vive pela graça, o homem agora vive praticando as boas obras. O homem agora tem que persistir na bondade, no amor. O homem agora tem que perseverar fazendo boas obras. É isso que diz lá Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 7. Que o homem tem que perseverar na prática do bem. Na prática do bem, tá certo? Então perseverar em Cristo não é você não faltar o culto, não é você faltar uma missa, não é você frequentar templos, não é você não perder uma escola dominical ou uma escola sabática. Perseverar em Cristo não tem nada a ver com isso. Perseverar em Cristo tem a ver com perseverar em fazer o bem, em ser nova criatura. É isso que importa para Deus. Tá certo? Então vamos lá. Então os desviados, a primeira classe de desviados para Deus são essas pessoas que voltaram para a religião. Está lá em Hebreus, só basta você ler Hebreus. A mensagem de Hebreus é: Jesus acabou com a religião. A mensagem de Hebreus é: Jesus acabou com a religião. Essa é a mensagem de Hebreus. Não só com a religião hebraica, que é no caso lá de Hebreus, né? Que Hebreus trata do judaísmo, aqueles judeus que converteram-se a Cristo, converteram-se ao Evangelho, mas porque estavam sofrendo perseguição, eles quiseram voltar para o judaísmo, ou seja, eles quiseram voltar para a religião, para aquela mecânica ritualística, sacerdotal, templária. E o autor de Hebreus manda essa carta para eles para dizer: olha, permaneçam firmes na graça, não voltem para isso, porque Jesus aboliu tudo isso. Então, a mensagem de Hebreus é: Jesus acabou com a graça. Jesus Cristo acabou com a religião. Com a graça não, né? Jesus acabou com a religião em qualquer esfera. Tá certo? Não é só a questão judaica, não. Em qualquer esfera. Qualquer religião que tenha essa mecânica ritualística, rituais, sacerdotal, templário, qualquer religião que prenda o homem em ritos, em sacrifícios, em lugar sagrado, Jesus acabou com isso. Tá certo? O livro de Hebreus fala que se o homem voltar para essas práticas, é um retrocesso. Está lá em Hebreus capítulo 10. Leia lá, Hebreus 10. É um retrocesso. Aqueles que voltam para essas práticas é um retrocesso. Está lá em Hebreus capítulo 10. Romanos capítulo 7. Paulo fala que aquele que vive entre a graça e a lei é um adúltero espiritual. É uma adúltera espiritual. Então você perceba que voltar para a religião ou viver essas práticas ritualísticas, enfim, templária, não é sinal de santidade, não é sinal de obediência a Deus, é o contrário, é sinal de desobediência e adultério espiritual. Desobediência e adultério espiritual. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 7 e Hebreus todo. Leia o livro de Hebreus, que é muito bom, você vai entender. Antes de Jesus Cristo era a religião. Depois de Jesus Cristo acabou com a religião. Essa é a mensagem de Hebreus para nós, tá bom? Então, a primeira classe de pessoas desviadas do Evangelho são aquelas que voltam para a religião. Essa é a mensagem de Hebreus.
os judeus messiânicos que queriam voltar para aquela mecânica religiosa, templária, sacerdotal, sacrificial, ritualística. Então essa é a mensagem, tá certo? Não volte, porque se voltar é um retrocesso, é uma desobediência a Deus. Não é sinal de santidade, de religiosidade, de piedade, nada disso. Se caracteriza uma desobediência e é um adultério espiritual, segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, tá certo? Segunda classe de pessoas desviadas do evangelho são aquelas que abandonou Jesus como seu caminho. Jesus não é mais o seu caminho, Jesus não é mais a sua referência. Agora são pessoas que não praticam mais o amor, a bondade, a misericórdia, a caridade. São pessoas que não se sacrificam em prol do outro, como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12. Não se sacrificam em prol do outro. Que abandonou o amor, a misericórdia, a bondade, que não são mais luz do mundo e sal da terra. Essas pessoas são as desviadas, a segunda classe desviada segundo Jesus. Essas pessoas que se deixaram se contaminar pelo mal, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egocentrismo, pelo materialismo. Então essas pessoas, segundo Jesus, é a que são as desviadas. Jesus certa vez falou lá para os fariseus religiosos: o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que ele produz no coração. Maldade, não é isso? Pensamentos de adultério, pensamentos de maldade, pensamentos de vingança. Ou seja, quando o homem é contaminado pelo mal, ele se desvia de Deus, ele se desvia do evangelho. Então a segunda classe, segundo Jesus, segundo o evangelho, segundo o Novo Testamento, que são desviadas do evangelho, são pessoas que se contaminaram pela maldade, que Jesus deixou de ser a sua verdade absoluta. Jesus não é mais seu caminho, a sua referência. Deixaram de perseverar na prática do bem. Deixaram de perseverar na prática do bem. Tá certo? Ok? Então você perceba que essas duas classes de pessoas, essas que são as verdadeiras desviadas do evangelho. Ser desviado do evangelho não tem nada a ver com templo, com sacerdote, com rituais. Tem nada a ver. Quem volta para lá é os que são os desviados, né? Aqueles que estão retrocedendo. E aqueles que saem desse sistema religioso, mas enchem o seu coração de vaidade, de luxúria, de egoísmo, de libertinagem, também se desviaram do evangelho. Tá certo, pessoal? Então essas são as duas classes de pessoas que se desviaram do evangelho. São aquelas, primeira, que dizem que são de Deus, que são de Jesus, que são da graça, mas ensina o povo a viver uma mecânica religiosa, mas ensina o povo a viver debaixo de rituais, de liturgias, de dogmatismo, de sacerdotalismo, de templos. Esses são os verdadeiros desviados. Eu quero aqui ler uma passagem aqui rapidinho para você. Preste atenção, está lá em Atos, capítulo 15, versículo 5. Atos, capítulo 15, versículo 5. Aqui, vou ler aqui a Bíblia, preste atenção. Diz assim: Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Atos, capítulo 15, versículo 5. Todo mundo conhece a passagem aí, que é aquela passagem onde a igreja se reúne para discutir se é graça, se é lei, se é Moisés, se é Jesus, quem é que nós temos que observar e obedecer e seguir. E aí esse grupo de fariseus, que aparentemente tinha se convertido ao evangelho, eles vêm com essa: não, se os gentios, ou seja, se aqueles que dizem aqueles que não são judeus, mas dizem que quer ser judeus, sabe? Eles têm que ser circuncidados, eles têm que seguir a lei de Moisés, eles têm que praticar rituais, eles têm que ir debaixo de um templo, de um sacerdote. E quem lê Atos 15 vai ver que a decisão da igreja foi totalmente diferente. Então perceba que hoje existe esse espírito dos fariseus. A religião é o espírito dos fariseus de Atos 15, 5. Atos 15, 5. Esse espírito está muito presente hoje em nosso meio. Só basta você prestar atenção. Eu queria perguntar para o sistema religioso o que é para eles, o que é que significa para o sistema religioso justificação, o que é que significa para o sistema religioso paz com Deus, o que é que significa para o sistema religioso o final da lei é Cristo, está consumado, que Jesus Cristo falou lá na cruz, tetelestai, está consumado, o véu rasgou, não colocar dificuldade sobre aqueles que estão se convertendo a Deus, está lá em Atos 15.
O que é que significa isso para o sistema religioso? O que significa justificação? O final da lei é Cristo, não colocar dificuldade. O que é que significa isso para você, sistema religioso? Tá certo? Então, tá aqui. Entendeu a diferença entre ser desviado do evangelho, os verdadeiros desviados do evangelho, quem são eles? Espero que você tenha entendido, tá bom? Olha só, se você gostou desse vídeo, se você foi edificado de alguma forma por esse vídeo, se você gostou, se você entendeu alguma coisa, ou se você se despertou para alguma coisa com relação a esse vídeo aqui, eu convido a você a participar do nosso Papo de Fé e Graça. Papo de Fé e Graça, que é onde nós nos reunimos para estudar o evangelho, para entender melhor o evangelho, para entender quem é Jesus, quem foi ele, o que foi que ele fez, o que é religião e o que é o evangelho. É o Papo de Fé e Graça, tá bom? Convido você a participar do nosso projeto, Papo de Fé e Graça, para que você possa tirar suas dúvidas. E muitos temas, não só esse, mas muitos outros temas serão abordados, serão estudados, serão debatidos, tá certo? Temas que eu creio, que eu acredito que vai despertar você para muitas coisas, vai libertar você do aprisco da religião, vai fazer aquilo que Jesus disse lá em João 10, vai abrir a porta do aprisco e vai libertar você de muitos conceitos que muitas vezes nós estamos presos e nós não conseguimos muitas vezes viver uma espiritualidade espontânea, termos uma autonomia espiritual, tá certo? Então, participe conosco do nosso Papo de Fé e Graça, para que você possa entender melhor o evangelho e possa ter outros estudos como este aqui, mais elaborado, vai debater mais sobre muitos outros temas que eu acredito que com certeza vai abrir seus olhos, vai trazer uma luz para a sua vida espiritual, tá bom? Então participe. Eu sou o Ricardo, sou discípulo de Jesus Cristo. Valeu, filho, um abraço, tchau!